Então a gente vai estar falando de uma técnica muito importante para quem é de computação, chamado Markov Chain Monte Carlo. Então a gente vai estar falando de uma técnica muito importante para quem é de computação, chamado Markov Chain Monte Carlo, tá? Muito importante também para fazer simulações e para fazer qualquer tipo de algoritmo de machine learning também. Ok? Então, de acordo com diversas fontes, eles colocam um dos algoritmos que a gente vai ver dessa técnica como um dos 10 algoritmos mais importantes da computação. Tá? E muitas vezes entre os top 10 eles especificam que é o primeiro que a gente vai ver, que é o Metropolis Hastings, algoritmo de Metrópolis, né? É o sobrenome do cara que inventou. E junto com ele a gente também vai ver o seguinte algoritmo, que é o Gibbs Sampling. Tá bom? Que também é um dos algoritmos mais usados em inteligência artificial, machine learning, tá bom? Muito importante também. Tá? E tudo isso é aplicação de cadeia de Markov, tá bom? E é uma coisa muito legal, porque nessa disciplina a gente vê dois dos 10 algoritmos mais citados ou mais importantes da computação, de acordo com várias listagens. A gente vê esses dois algoritmos aqui, que geralmente é agrupado nessa Markov Chain Monte Carlo, e a gente também vê, dentre os top 10, o PageRank. Tá? Em algumas listagens, ele é citado como um dos top 10 algoritmos do século XX, tá bom? Então é uma coisa legal desse curso que a gente está vendo três ou dois dos algoritmos mais importantes da computação inteira. Então o que a gente vai ver aqui? O que é Markov Chain Monte Carlo? Então é uma técnica que a gente vai estar vendo aqui para amostragem de distribuições. Então a ideia é que a gente tem aqui uma distribuição de probabilidade π qualquer, e o nosso objetivo é simular uma variável aleatória que tem essa distribuição de probabilidade. É uma maneira que funciona para vários casos importantes, tá? Então, primeiro eu vou falar como é que ela funciona, como é que esse algoritmo funciona. Como é que ele vai fazer isso? Vamos agrupar esse processo aqui numa caixinha. O que a gente vai fazer então é, a partir desse π, a gente vai gerar uma cadeia de Markov ergódica. E essa cadeia ergódica, a gente já viu que a ergódica é a mais simples de todas, na verdade, né? A gente pode sempre lembrar que o fácil de lembrar disso aqui é que a distribuição limite é a mesma que a estacionária, lembra? E é única. É isso que interessa pra gente. É a mesma da estacionária e essa a gente vai impor que seja essa distribuição. Então a gente começa com uma distribuição e aí a gente gera a cadeia de Markov ergódica, cuja distribuição limite seja essa distribuição que a gente quer. E aí a gente vai rodar essa cadeia múltiplas vezes. Então eu vou rodar e vou ver qual estado que caiu. E aí isso aí vai ser a amostra da variável x. Então aqui assim, e aí a amostra é a saída. Então só lembrando aqui que a cadeia de Markov ergódica é que ela é finita, irredutível e aperiódica. Tá, e como é que era o outro jeito de fazer isso? Lembra o outro jeito de amostrar? Então é uma maneira de eu amostrar dessa distribuição. O outro jeito, posso fazer aqui no cantinho. O jeito básico, né, é por inversão, lembra? Vocês viram isso no livro do Mumford, lembra? Naquele exercício 1. Só para lembrar aqui do jeito básico. Como é que era? Eu tinha lá, se eu tivesse a distribuição π, né, se π for discreto, tá? E 1D, a π vai ser tipo assim, né? π0, π1. Então como é que a gente amostrava disso daqui? A gente fazia uma distribuição cumulativa, lembra? E invertia ela. Se você não soubesse nada de cadeia de Markov e não soubesse nada que a gente está vendo aqui, a gente faria, você podia fazer o jeito por inversão, né? Então o método da inversão. Ok, então vamos tentar olhar esse processo e ver como é que funciona num exemplo bem simples. A gente tinha algumas maneiras de amostrar, né? Ok? Então supondo que eu tenha a seguinte distribuição. Π vai ser
0,5, 0,2 e 0,3. E no Brasil a gente faz vírgula, né? Supondo que eu queira mostrar dessa distribuição. Então a gente interpreta esse vetor, você pode interpretar como sendo alguns estados genéricos, 0, 1 e 2, tá bom? Então, por exemplo, esse seria o 0, esse seria o 1, esse seria o 2. Aí eu teria 3 estados. Aí a interpretação do π seria que eu tenho uma variável aleatória x para representar o meu fenômeno. E p de x igual a 0 é igual a 0,5. P de x é igual a 1 é 0,2. E p de x é igual a 2 é 0,3. E o nosso objetivo é simular um fenômeno físico cuja distribuição é π e cujos estados são 0, 1 e 2. São 0 e 2. Então a gente vai modelar esse fenômeno com essa distribuição, com esses estados e com a variável aleatória x. Ok? Então essa variável aleatória vai assumir valores 0, 1 e 2 e a gente tem as probabilidades para cada um. Então eu tenho duas técnicas, né? Então a técnica de Markov Chain Monte Carlo seria eu gerar uma cadeia de Markov com esses três estados. Então eu teria estado 0, 1 e 2. E aí eu tenho que projetar as ligações e os pesos de forma que, quando eu fizer uma caminhada aleatória aqui, né, a estatística de todos os estados que vai saindo seja 50% das vezes vai sair 0, 20% vai sair 1 e 30% das vezes vai sair 2. Então eu posso projetar assim, eu posso fazer uma cadeia com todas as ligações primeiro, todas as possíveis ligações, né? Então na verdade eu estou representando aquela matriz de transição, né? Todas as possíveis arestas são todas as possíveis entradas da matriz. E aí eu tenho que projetar esses pesos de forma que a soma das arestas que sai de cada nó é igual a 1. E aí quando a cada nó eu vou fazer aquela caminhada aleatória do bêbado, né? Eu vou jogar uma moeda e vou decidir qual aresta que eu vou sair e vou mudando de estado. E aí eu quero que a longo prazo, né, depois que eu tiver muitas saídas, que tenha essa distribuição. Então, por exemplo, o bêbado está aqui, começou em 0, por exemplo. Aí pulou para o 2, tá? Depois volta para o 1, depois vai para o 0, depois 2, 1, 0, 0, 2, 1, 1, 2, assim por diante. Então no final, isso aqui é como se eu tivesse um fenômeno, né? Ou seja, uma função que está variando de 0 a 1 e 2. Então eu tenho uma sequência de números aqui, que seria a saída da variável aleatória. E aí eu quero que 50% das vezes seja 0, 20% das vezes saia 1 e 30% das vezes saia 2. E para isso eu vou ter que projetar esses pezinhos aqui que estão nessas arestas. Ou seja, projetar a matriz estocástica tal que a distribuição estacionária da cadeia seja exatamente essa que a gente quer. Então, se gerarmos muitas amostras ou muitos passos nessa cadeia, a gente já viu que a distribuição estacionária vai dar isso para mim, mais ou menos a porcentagem de vezes que eu caio em cada nó. Então, a distribuição... Ok, então todo o jeito de simular essa variável aleatória tem a ver com a geração dessas cadeias de Markov. Então vamos ver um exemplo mais simples ainda. O mais simples seria se eu tivesse dois estados. Então vamos só marcar aqui. Então o exemplo mais simples ainda... Então, ainda mais simples, né? Eu tenho o seguinte, o exemplo da moeda, né? Como é que ficaria a moeda? Eu tenho π, vai ser 0,5 e 0,5, tá bom? Como é que a gente faz, como é que a gente simula isso? Com cadeia de Markov, como é que seria isso? Então, só pra gente ver como é que fica, não tô falando que você precisa fazer assim, tá? Então, com cadeia de Markov, eu teria aqueles estados 0 e 1. Eu teria aquele grafo de dois estados que a gente já viu, lembra? Daqui pra cá, daqui pra cá. É P, aqui. Aí aqui é 1 menos o que sai, 1 menos P. E aqui é 1 menos Q. Lembra? Então 0 é cara e 1 é coroa, por exemplo. E eu quero projetar
o P e Q de forma que, no fim das contas, eu tenho essa distribuição, a hora que eu simular aqui. Esse é só um exemplo conceitual, só para a gente ver como é que fica. Então a gente já viu que a distribuição estacionária, que é o limite dessa cadeia, vai ser 1 sobre P mais Q. Aí eu vou ficar Q e P. Então, na verdade, o P, né, eu vou ficar uma fração P de tempo na 1, que tem a ver com quanto que está entrando aqui, e Q de tempo na 0. E se eu quero que seja meio e meio, então eu sei que já o Q e P vai ser meio. Tá? Então, se eu tenho essas duas coisas aqui, então a minha cadeia seria assim, 0, 1. Aí eu vou ter, daqui para cá é meio. Daqui para cá seria meio. E aqui é meio. E é meio. Tá bom? Então, se eu estou aqui, metade das vezes eu vou para 1, metade das vezes eu volto para 0. Metade das vezes eu vou para 1, metade das vezes eu fico em 0, ou eu vou para 1. Metade das vezes eu fico em 1, metade das vezes eu pulo para 0. Se eu quisesse agora que o pi seja, sei lá, 0,8 e 0,2, né? Aí eu teria uma cadeia diferente. Para eu gerar com essa frequência, teria que ser 0 e 1. Aí daqui para cá, 0,8. E daqui para cá, 0,2. Tá bom? Então essa cadeia aqui, se eu ficar oscilando nela, né? Então, por exemplo, eu comecei em 0. Aí então a saída deu cara, né? Cara e coroa. Deu cara, tá? Aí 80% das vezes de 0 ela vai para 1, tá? Aí de 1, 80% das vezes ele vai dar um 1 de novo e só 20% das vezes ele vai dar um 0 de novo. Aí deu 0. Aí ele tá no 0, aí 80% das vezes ele vai dar 1. Ok? Então, apesar de, na verdade, um estado depende do outro, né, aqui, nessa cadeia, mas ela está gerando quase como se fosse números pseudo-aleatórios que tem essa distribuição aqui. Então, como é distribuição estacionária, né, e ela é a distribuição limite, porque é uma cadeia ergódica, então eu teria que fazer isso aqui muitas vezes, e aí a estatística final, global disso daqui, seria 80% e 20%, tá bom? Como é que a gente faria isso com a acumulativa, só para você lembrar? Então, outro exemplo ainda mais simples. É o da moeda. Então, só tem dois estados. No exemplo que eu tenho dois estados, por exemplo, π seria meio e meio. Né? Então, aqui no caso é a moeda. Então, qual seria o jeito de cadeia de Markov para fazer isso aqui? Eu gero uma cadeia, por exemplo. A gente já sabe que a cadeia geral de dois estados é dessa forma, né? E a distribuição estacionária dela é 1 sobre P mais Q. A chance de vir para o zero, né? A probabilidade dela ficar em zero vai ser a chance de vir para o zero, por exemplo, tem a ver com o Q. E aqui a quantidade de vezes que ela vai indo para 1 vai ser P. Então no caso 0,505, né? Eu teria 0, 1, aí seria tudo meio, né? Então na medida que eu vou rodando essa cadeia, né? Por exemplo, se eu iniciei em 0, depois com 50% de chance ela vai para 1, depois com 50% de chance ela volta para 0, depois 50% de chance ela permanece em 0, por exemplo, depois vai para 1, e vai fazendo assim. E a estatística para muitas amostras dessas aqui, eu vou ter 50% do 0 e 50% do 1. Então eu consigo meio que gerar uma sequência pseudo-aleatória que tem 50% de chance de 0 e 50% de chance de 1. Mas é claro que aqui esse exemplo não faz tanto sentido, porque a cada passo que eu estou aqui, eu já estou rodando o RAND. Né? E para esse tipo de coisa, é mais fácil eu fazer o método da inversão. Então eu já vou falar do método da inversão, como é que era. Mas, por exemplo, vamos dar outro exemplo. Se eu tiver π sendo 0,8 e 0,2, então a cadeia fica assim, né? 0, 1. Aqui, que vai para 0 é 0,8. Vai para 1 é 0,2. E aí eu consigo também gerar. Na maioria das vezes eu vou estar
Sei lá, eu começo com zero, por exemplo. 80% das vezes eu vou dar outro zero, tá bom? De repente ele pulou para um. Depois 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Depois de muitas rodadas, 80% das vezes vai estar em zero e 20% vai estar em um. Como é que seria a técnica na inversão? Usando a acumulativa, né? Então nesse caso seria fácil fazer. Se π seria π0, π1. Eu coloco aqui nos eixos x, posso colocar os estados. Então supondo que eu posso colocar o estado 0, depois posso colocar o estado 1, 2 e assim por diante. E aí no 0 a acumulativa vai ser 0, então esses aqui são os estados, tá? No 1 eu vou ter π0, no 2 eu vou ter π0 mais π1, que seria a integral ali, e assim por diante. Eu gosto de visualizar isso aqui dessa forma e conectando com retas, tá bom? Para ficar um negócio contínuo. Tá? Então essa seria acumulativa. Sei lá, daqui para cá pode ser que ela faça isso aqui, por exemplo. E aí eu quero gerar um estado aleatório, então essa curva aqui ela vai somar 1, tá? Então ela vai indo e soma 1. Então eu vou gerar um range de 0 a 1 e vou inverter. Então vamos ver como é que fica no caso da moeda. Da moeda era assim, né? Posso fazer assim, 0 e 1, só tem cara e coroa. E eu vou colocar o estado virtual aqui, que seria o 2. Eu vou fazer em verde aqui. 2. O 0 é 0. No 1 eu vou colocar o π0, seria o 0,5, no caso da moeda. E no 2 eu vou colocar 0,5 mais 0,5. Então, eu gosto de fazer assim, tá, gente? Mas tem outros formalismos para isso aqui, tá? Que tem inversa generalizada, etc. Mas eu gosto de fazer assim, é mais intuitivo para mim. Então o que acontece? Eu vou gerar um range. Esse range é uniforme de 0 a 1. Sei lá, deu 0,6. Então eu inverto, eu aplico essa função inversa. Sei lá, e aqui deu 1,1, né? Uma coisa assim. Aí eu arredondo para baixo, deu 1. Então a primeira saída que eu tiver vai ser 1. Se eu rodar o range de novo, der um número abaixo de meio, ele vai dar um número aqui. Aí eu arredondo para baixo, vai dar 0. Tá? Aí dependendo de onde cair, se cair de 0 a 0,5, ele vai dar o estado 0. Se cair de meio a 1, ele vai cair aqui entre 1 e 2. E aí entre 1 e 2 eu arredondo para baixo, vai dar 1. Então eu sempre faço isso, eu pego um número aleatório de 0 a 1, aplico a inversa, depois eu arredondo para baixo. E aí, se eu tiver, por exemplo, o 0,8 e 0,2, sei lá, aqui é 1, aqui é o 0,8, no caso desse vetor 0,8, 0,2. Né? Aí eu posso ter aqui em relação ao estado 1, e esse é o estado 2. A minha curva ficaria mais ou menos assim, mais achatada aqui no segundo caso. E aí eu faço o range. Então, de novo, vou rodar um range, vai dar um número entre 0 e 1. Se for abaixo de 0,8, a hora que eu inverter isso aqui vai dar um número entre 0 e 1. Aí eu arredondo para baixo, vai dar 0. Se for acima de 0,8, sei lá, 0,9, a hora que eu inverter isso aqui vai dar um número entre 1 e 2. Aí eu arredondo para baixo, vai dar 1. Ok? Então tudo que tiver aqui, ó, vai dar um número entre 1 e 2 e eu vou arredondar para baixo. Tudo que tiver aqui eu vou arredondar para baixo. Então dessa forma eu consigo amostrar uma variável aleatória que tenha 80% de chance vai para 0 e 1% das vezes vai. Só que tem um problema, né? Se eu fizer por essa técnica da inversão cumulativa, o que acontece? A gente consegue fazer com várias distribuições que sejam discretas, tá? E sejam distribuições unidimensionais, ou seja, probabilidade dada a um número, probabilidade de 0 a 1, 2, não probabilidade de 0, 0, 1, 2, 2. Probabilidade para dado a um número só. Eu consigo amostrar assim bem, usando só um rangezinho, tá bom? No caso da cadeia de Markov, eu teria que rodar um range para cada saída, ou seja, fazer uma desse tipo para cada saída aqui que eu tenho. E aí eu consigo fazer coisas mais complicadas. Então, no caso da cadeia de Markov, quando eu tenho uma distribuição multidimensional e às vezes até contínua, né? Ou quando esses pis aqui não são dados apenas por uma tabela de números, mas são dados por uma fórmula em função de 0, 1 e 2, por exemplo. Às vezes essa fórmula não é fácil de eu achar essa acumulativa aqui, que é essa integração pela fórmula. Então também vou querer usar a cadeia de Markov.